Quero deixar uma palavra para cada um dos meus irmãos e irmã aí do canal Luiz para os Corações, do Facebook, do TikTok, do Instagram. Palavra que está em Zacarias capítulo 4, verso 6, a parte B, que diz que não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito. Eu quero falar para você que o profeta Zacarias já falou que há muitas coisas nas nossas vidas que não é obra do homem, é obra do Espírito Santo. E talvez você já seja uma pessoa em Cristo Jesus e precisa de uma transformação, precisa de uma libertação, de uma transformação. E talvez você tenha lutado pelas suas próprias forças, né? É o texto está falando. Porque quando o Senhor Jesus Cristo veio na terra, ele veio anunciar, ele veio como cordeiro em sacrifício, não era para transformar, mudar o mundo. Não foi uma obra do próprio Filho de Deus, não. Ele veio para vencer Satanás na cruz. Agora, ele diz mesmo lá em João capítulo 16, o 7 em diante, que o Senhor, ele veio para convencer para convencer o Espírito Santo de Deus que ele vai para o Pai, para que o Espírito venha para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. O Senhor diz do pecado porque não creram no Filho de Deus. Da justiça porque o próprio Filho de Deus ia para o Pai e não voltaria mais. E do juízo porque Satanás, o príncipe desse mundo, já estava julgado. Mas ele diz: mas eu irei, rogarei ao meu Pai, e ele vos mandará outro, o Consolador, que convencerá o homem do juízo, da justiça, do pecado. A função do Espírito Santo de Deus na nossa vida é nos convencer. Ele nos convence, ele não impõe, ele nos propõe, ele nos mostra toda a verdade, ele nos convence do nosso erro. Porque isso não foi uma obra do Senhor Jesus Cristo. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo não tirou a espada de Pedro. Ele não tomou a espada de Pedro. Ele não tirou a espada de Pedro. Infelizmente tem muitas igrejas, muitos líderes hoje em dia que estão tentando tirar a espada de Pedro, dos Pedros. Nós queremos talvez desarmarmos a nós mesmos. Há muita igreja que está querendo desarmar os Pedros, tomar as espadas do Pedro, mas isso não é obra nossa. Não é obra, obra do Espírito Santo de Deus. Pedro, até na última hora, se você ler no Evangelho de João, capítulo 18, Pedro estava com a espada ao lado de Jesus e cortou a orelha de Malco, soldado que estava ali. Então, meu querido, as nossas armas terrenas, carnais, não vai nos levar a lugar nenhum. Para nós, as nossas armas, como nem Paulo disse, elas são espirituais. Elas não são carnais. Ele diz lá em 2 Coríntios, né, que as nossas armas, as milícias das nossas armas são espirituais. Para ganhar, combater as nossas armaduras, Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, né, meus queridos, são armas espirituais no lugar da maldade, dos lugares celestiais, contra as potestades, né, o príncipe deste século. Ô meu querido, minha querida, talvez você esteja lutando até hoje com as suas próprias forças, mas precisa de ter uma intervenção do Espírito Santo de Deus. É o que o profeta Zacarias diz no capítulo 4, 6, a parte B, que não é por força, não é por violência, não. Jesus não mudou o mundo quando ele veio, pregou apenas, é através da palavra que conhece a verdade, mas pelo Espírito da verdade que nos convence do pecado, do juízo e da justiça.
Há muitos aí que estão tentando com as suas próprias forças impor. Não. Nós temos que ter essa intimidade, buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Você vê que o próprio Senhor Jesus, ele não precisava ser ungido. Ele fez os primeiros sinais. Se você ver Mateus capítulo 3 e o versículo 17, quando João Batista batizou o Senhor Jesus ali no Jordão, ele ouviu aquela voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem se compraz a minha alma. O Senhor Jesus, o primeiro milagre que o Senhor Jesus recebe, ao receber autoridade, mesmo sendo filho de Deus, foi a obra do Espírito que desceu sobre Jesus, o Espírito incorporado como uma pomba. E você vê Lucas capítulo 4, versículo 18, quando ele, dali em diante, começou o ministério do Senhor Jesus. Ele recebeu uma autoridade do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, da parte do Pai. E ele entra na sinagoga, ele leu, abre o livro de Isaías e diz, que está escrito lá em Isaías 60, e o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, então, que me ungiu para evangelizar. E você vai ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, 38, e Deus ungiu a Jesus Cristo, o seu Filho, para anunciar as boas novas, pregar o evangelho, expulsar toda a obra do diabo, convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Veja que o próprio Filho de Deus, ele só recebeu essa autoridade suprema do Espírito Santo de Deus através do Espírito, quando ele completou 30 anos, o primeiro milagre em Caná da Galileia. O Senhor tinha 30 anos e recebeu a unção, a autoridade do Espírito. Os apóstolos também só começaram a ver a transformação, a libertação, a entender depois do dia de Pentecostes. Depois que Jesus ressuscitou, ele ressuscitou no domingo de manhãzinha, passou 40 dias ainda pregando a palavra do Senhor. Aí no quinto, 50 dias depois, que é Pentecostes vem de Penta. Jesus passou 40 dias, 10 dias depois que ele subiu ao céu, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, dia de Penta, que significa 50. Jesus tinha falado isso para os apóstolos: ficai em Jerusalém, que eu vou, porque se eu não for, o outro não virá. E quando ele vier, convencerá o homem do pecado, do juízo e da justiça, porque o homem em si, jamais ele será capaz de entender a palavra de Deus, porque é através do Espírito Santo de Deus, da autoridade do Espírito Santo de Deus, que nós temos essa revelação. Satanás, ele conhece a palavra de Gênesis, Apocalipse. Agora, a revelação da palavra do Senhor é através do Espírito Santo de Deus para seus filhos, né? E o Senhor diz, né, ficar em Jerusalém, conforme está escrito em Lucas 24, 41, não, 49. E o que aconteceu? No dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, até o Pedro. Pedro começou a ser transformado ali. Os demais, né, todos receberam essa unção, esse poder, né, a força, a autoridade, a supremacia da autoridade do Espírito Santo de Deus, que o Pai mandou. Depois que ele subiu ao céu, 10 dias depois, ele mandou, o Espírito Santo de Deus desceu sobre cada um deles. Em Jerusalém foi inaugurada a igreja pentecostal, que nós somos pentecostal, eu sou pentecostal, do Evangelho, o amor de Deus. Então, meus queridos, minhas queridas, é o que Zacarias está dizendo. Talvez, meu querido, minha querida, você tenha lutado até hoje para se libertar, transformar, mas é obra do Espírito. Você tem que pedir, claro que temos que fazer a nossa parte, lutarmos, se esforçarmos, mas é obra do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos convence do juízo, da justiça e do pecado, da justiça e do juízo. Só Ele. Sem o Espírito Santo de Deus é incapaz de convencer o pecador, jamais. É se nós tivermos Ele habitar dentro de nós, conforme está em 1 Coríntios capítulo 6, 19. Sem o Espírito Santo de Deus é incapaz. Jamais o homem vai reconhecer os seus pecados. Ele vai nos mostrar os nossos erros e nos convencer que precisamos mudar, transformar, entrar no nosso coração sujo,
cheio de mágoa, de rancor, de toda tranqueira. Ele limpa, ele entra e limpa. Ele limpa, ele mostra que precisamos. Aí a transformação, regeneração, santificação, é tudo pelo Espírito Santo de Deus. Porque a nossa confissão de fé, o nascimento é uma vez só. A nossa justificação é uma vez só. Agora, a nossa regeneração é passo a passo, é gradualmente. Não é de uma vez por todas, nem toda de uma vez. É constantemente, permanentemente, toda hora, todo momento, buscando a presença do Senhor. Renúncia todo dia, conforme Lucas capítulo 9, 23, aquele que quiser vir após mim, renuncie todo dia. É cada dia passo a passo a transformação e a santificação. É uma obra gradualmente, graduadamente. Todo dia nós seremos transformados de glória em glória, passo a passo. O caminho do Senhor nunca é feito de uma vez só, ou de uma vez para todo, ou de tudo para uma vez só. Não, mas é cada dia sendo transformado. Como nem Paulo disse em Filipenses, eu olho para o alvo e deixo as coisas para trás e sigo para o alvo que era Cristo. Filipenses capítulo 3, 13 e 14, lá em 2 Timóteo capítulo 4, ele diz, combati o bom combate, a uma meta nós chegamos, e ali Paulo já diz, desde agora, a minha coroa. Todos nós temos um começo, temos um princípio e um fim, meio e fim, que nem o próprio Senhor principiou o seu ministério em Caná da Galileia, conforme João capítulo 2, e em João 19, 30, Pai, consumado está. Todos nós temos uma meta. Qual é a minha meta, a tua meta? De passo a passo, de seguir até o fim. Então, meu querido, minha querida, é o Espírito Santo de Deus que Cristo, ele é apenas um tipo Abel. Abel, Caim matou, que era do maligno. Jesus foi expulso desse mundo porque expulsaram ele, mataram. Mataram e expulsaram. Jesus veio para morrer por cada um de nós, vencer Satanás. Agora o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, só o Espírito Santo de Deus que nos convence. O homem sem o Espírito Santo de Deus jamais, jamais, jamais. É que nem Zacarias disse, não é por força nem por violência. É por isso que ele diz lá em Hebreus capítulo 3, 7. Não endureçais o vosso coração quando ouvides a voz do Senhor teu Deus, do Espírito Santo de Deus, como no deserto. A única porta de entrada para o céu é o Espírito Santo de Deus. Se você, meu querido, não der ouvir a voz de Deus, do Espírito Santo de Deus, jamais você chegará ao trono da graça. Como diz as 7 igrejas, ouça o que o Espírito diz à igreja. Da igreja, a igreja é nós. Então, porque segundo Tessalonicenses capítulo 4, diz que quando ele for tirado, ei, meu querido, você vai pagar com a sua própria vida. Hoje nós temos esse Espírito Santo de Deus, que nos dá força, que nos intercede, que chora conosco, que nos consola, que nos dá força, que nos dá ânimo. Imagina sem ele. Jamais, jamais, jamais conseguiríamos. Então, meu querido, esta palavra do coração de Deus para o seu coração. Eu sou o evangelista José de Arimateia, e para quem me conhece e para quem não me conhece também, e para quem não me conhece e para quem me conhece, evangelista José de Arimateia. Que Deus abençoe. Tem o meu canal aí, canal Luz para os Corações, no YouTube, no meu Facebook, no meu TikTok. Que Deus o abençoe. Colocarei aí no Facebook aí essa palavra do coração de Deus para o seu coração. Amém? Que Deus o abençoe.